Os cálculos e a eficiência. Ao observarmos os japoneses de hoje, identificamos o menosprezo pelos cálculos e a falta de interesse pela eficiência. Assim, desejo alertá-los sobre essa realidade. Naturalmente, como esses dois pontos têm profunda relação entre si, escreverei sobre ambos em um só artigo. Quando digo cálculos, não me refiro apenas às finanças, já que aqueles se aplicam bastante a outros aspectos da vida. É ainda um assunto surpreendentemente importante, sendo desnecessário lembrar todos os benefícios que chegaremos a obter se prestarmos atenção. Vale ressaltar, porém, que os japoneses são mais descuidados do que se imagina em relação aos cálculos. Sua noção de tempo é escassa. Eles não sabem planejar e podemos até dizer que a maioria age de maneira improvisada. Com isso, o desinteresse pelos cálculos resulta em grande desperdício, o que afeta a eficiência e leva a mais perdas do que se imagina. Isso acarreta insatisfação no trabalho, a impaciência predomina e esse desconforto influencia o rendimento. Assim, sem que percebamos, sofremos grandes perdas. Vejam os Estados Unidos. Talvez não exista nenhum outro povo que valorize tanto os cálculos quanto os americanos. Observem sua maneira de agir. Mesmo na guerra, a mecanização é utilizada ao máximo para evitar o sacrifício de vidas humanas. Na recente Guerra da Coreia, ao compararmos as baixas ocorridas dos dois lados, é surpreendente constatar que, enquanto do lado dos inimigos as baixas chegaram à casa dos milhões, as sofridas pelos aliados não chegaram nem aos 100 mil. Na Guerra do Pacífico, os japoneses se sacrificaram, lançando seus aviões contra os navios inimigos, treinaram a atirar com lanças de bambu e adotaram outras táticas de guerra que mostram o imenso descaso pela vida humana. Enquanto isso, o que fizeram os Estados Unidos? Um grupo de engenheiros fez voar um avião que, com uma única bomba atômica, destruiu uma cidade inteira. Ou seja, não dá para discutir. Devemos refletir bem sobre a diferença entre dar ou não valor aos cálculos. Parece que os japoneses guardam muitos resquícios da mentalidade dos samurais do passado e são propensos a desprezar os cálculos. Nem precisamos pensar muito para ver que atualmente isso é uma desvantagem e o será também no futuro. Além disso, constatamos que ainda hoje muitos japoneses tendem a se apegar a conceitos vazios como imagem social, orgulho ferido e necessidade de manter as aparências. As consequências desfavoráveis, tanto do ponto de vista da nação quanto para o indivíduo, são relativamente grandes. A seguir, escreverei um pouco sobre mim. Tenho como princípio não descuidar dos cálculos, algo não muito comum entre os religiosos. É suficiente observar minha maneira de agir para compreender o que digo. Seja para o curso de formação de novos membros, seja para o orikari, ou no que diz respeito às várias contribuições, tento estabelecer um valor. Dessa forma, isso facilita para quem faz o donativo e não existe o problema do ofereça quanto quiser, tão corriqueiro nas religiões. Vale a pena lembrar que a oferta é espontânea e tenho como princípio não forçar ninguém a fazê-lo. Talvez esta não seja uma prática muito vista entre as religiões existentes, mas nem é preciso dizer o quanto ela tem se tornado um poderoso fator de expansão da nossa igreja. Como afirmei, já que calcular todos os detalhes não é simples, procuro não deixar de analisar os lucros e perdas com uma visão mais ampla. Muitas vezes, as pessoas observam meu modo de trabalhar e dizem que é um estilo americano. Eu concordo, já que valorizo imensamente os cálculos e a eficiência. Além disso, mesmo no cotidiano, procuro deixar a programação do dia mais ou menos elaborada. Quando há um imprevisto ou algo do gênero, ajusto a tarefa seguinte para manter o ritmo e, na medida do possível, não me desviar do planejado. Assim, uma atividade que uma pessoa comum levaria um dia para realizar, eu consigo terminá-la em aproximadamente 1 hora.
Uma vez que trabalho rapidamente, meus auxiliares sempre se mostram espantados e comentam entre si. Meisho-sama é especial, por isso não há como imitá-lo. Contudo, esse pensamento está totalmente errado. Naturalmente, se a pessoa se empenhar, mesmo que não alcance meu ritmo, obterá resultados além dos esperados. Sendo assim, devem seguir em frente com determinação conforme o ditado japonês. Contra uma atitude firme, nem o diabo pode. Por Meisho-sama, em 26 de dezembro de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6.